Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo? E existe a possibilidade de Jorginho não disputar o Super Mundial de Clubes pelo Fla, mesmo já tendo se despedido do Arsenal e dando todos os sinais de que será jogador do Flamengo, pintou um novo impeditivo. 6 milhões de reais. Essa é a grana que o Jorginho tem a receber do Arsenal por seu contrato até 30 de junho. O Jorginho topa rescindir o contrato de forma antecipada com o Arsenal, desde que o Flamengo assuma essa condição. E a avaliação no Fla é de que não vale a pena desembolsar 6 milhões de reais apenas para ter o Jorginho para o Super Mundial de Clubes. O acordo entre Flamengo e Jorginho prevê condições bem inferiores para que ele ganhe algo na casa dos 2 milhões de reais por mês. Diante desse cenário, não se sabe ao certo se o Jorginho será inscrito entre 1º e 10 de junho, quando se encerra a janela de inscrições para o Super Mundial. O Flamengo estreia na competição nos Estados Unidos a partir de 16 de junho. Se esse problema financeiro for resolvido, o Jorginho estará à disposição do técnico Felipe Luiz. Se não, fica à disposição a partir de 1º de julho, já fora da lista de inscritos do Mundial, mas em preparação para a volta de Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Flamengo que está assistindo ao vídeo: você é presidente do Flamengo, você assume esses 6 milhões de reais para contar com o Jorginho no Super Mundial ou abre mão do atleta e economiza toda essa grana? Daniel Fernandes de Carlópolis, o Carlos Vital. Boa noite, Nicola. Alguma chance de o Garro no Flamengo? Não, nenhuma, Carlos. Se o Garro for deixar o Corinthians, certamente vai ser para ser negociado com um clube do exterior. E aí, só uma informação importante sobre o Flamengo: o Flamengo tem a pretensão de gastar um pouco mais com um meia atacante, mas os nomes dos sonhos, que são Ezequiel Barco, argentino, que joga na Rússia, e Andréas Pereira, brasileiro, velho conhecido da torcida do Flamengo, jogador do Fulham, esses caras hoje são considerados muito caros para a realidade do Fla. Mas, Nicola, o Flamengo está vendendo o Alcaraz, eu sei, 15 milhões de euros, ou mais ou menos 96 milhões de reais. O Flamengo, inclusive, vai ter um prejuízo com o Alcaraz de 14 milhões de reais. Mas essa grana vai ser utilizada em uma série de outras contas e também na ajuda para a contratação de um outro jogador um pouco mais barato. Deixa eu só trazer um bastidor. Nessa sexta-feira, o Flamengo emitiu uma nota oficial demonstrando muita preocupação e irritação com a Federação Equatoriana, federação que detém a seleção equatoriana, próximo adversário do Brasil. A treta se dá porque o Flamengo descobriu que um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana estiveram na casa do Plata e submeteram ele a um outro tratamento. O Plata não vem jogando, recuperando-se de um problema no joelho, e o Flamengo percebeu uma tentativa da seleção do Equador de acelerar o processo de recuperação do Plata para que ele pudesse enfrentar a seleção brasileira na próxima semana. O Flamengo não está nem aí para a seleção brasileira. O Flamengo está preocupado em ver essa recuperação que está sendo conduzida de um jeito, se alterada por conta da vontade própria da Federação do Equador, tá bom? Rafael Antonini, fiquem à vontade para mandar superchat, só não esqueçam de deixar like. O VPX, boa noite, Nicola. Você não acha que o Felipe Luiz é um técnico muito cru ainda? Ele até é inteligente, cara sério, mas para ser técnico do Flamengo é um risco grande da diretoria. É um risco grande, ele não tem a experiência de outros técnicos, está aprendendo na prática, mas eu gosto dos métodos, gosto da forma como ele conduz as coisas. Era natural que mais cedo ou mais tarde os tropeços viessem. Acho que o Flamengo mandou mal na Libertadores. Era um grupo fácil para o Flamengo ter talvez a mesma pontuação do Palmeiras, os dois com 100% de aproveitamento. Você tem um deslize ali, empata com a LDU fora, mas 15, 16 pontos, alguma coisa assim. E a verdade é que o Flamengo passa em segundo, precisando de 2 vitórias nas 2 últimas rodadas, e a vitória contra o Deportivo Táchira, cuja campanha era 0 ponto, o Táchira quase eliminou o Flamengo porque perdeu por 1-0 e em um dos últimos lances o Rossi fez defesa importante. O Isaías escreve o seguinte: vi seu comentário sobre o Felipe Luiz agora, você me diga, além do Abel que todos babam, tem outro técnico melhor que o Felipe Luiz no Brasil? Seja sincero, não tem. Não tem, Isaías. Talvez até tenha um ou outro, mas você vai demitir o Felipe Luiz e vai contratar quem? O problema é que tem um para contratar. Se você demitir o Felipe Luiz, você tem o Jorge Jesus para contratar. Até imagino que o JJ vai esperar por isso. A relação do Jorge Jesus com o presidente do Flamengo é bem boa, com o BAP. Eles trocavam mensagens antes do BAP virar presidente e tal. Eu imagino que se der algum problema com o Felipe Luiz, é pro Jorge Jesus que eles vão recorrer.
Mas respondendo a sua pergunta, tem técnico melhor que o Felipe Luiz? O Abel é melhor. Depois do Abel, cara, não consigo apontar 3 melhores do que o Felipe Luiz, não, tá? Danilo Evangelista. Nicola, boa noite. E esse papo de Garro no Flamengo? Danilo, loucura total. Loucura total. Loucura total. Não tem nenhuma lógica de o Corinthians se desfazer do seu principal jogador para reforçar um adversário. É o tipo de coisa que hoje não cabe. Ah, Nicola, mas o Corinthians precisa de dinheiro. Precisa, mas eventualmente, se estiver muito apertado, vai vender o Yuri Alberto para um clube de fora, vai vender o Breno Bidon para a Europa. Imaginar esse tipo de negócio envolvendo o Corinthians. Vamos lá. O Osmar Stabile acabou de sentar na cadeira de presidente. O que o Osmar Stabile quer? Ele quer ter uma gestão minimamente tranquila durante esse período de transição até a votação entre os sócios, para que ele tenha a chance de se candidatar e se eleger para completar o mandato do Augusto. Qual é a chance de Osmar Stabile conseguir se eleger presidente se nesse curto período de 1 mês e meio, 2 à frente do clube, ele vendeu o principal jogador do time para o Flamengo? Aí fica difícil, né? Então, é o tipo da coisa, Danilo, que eu não boto nenhuma fé. Nenhuma fé. Até porque o Gal, para ser vendido, vai custar 15, 16, 18, 20 milhões de euros. Enfim. Hora de falar sobre uma reviravolta envolvendo o lateral esquerdo brasileiro. Outro dia fiz uma lista de jogadores importantes cujos contratos se encerram na metade do ano. Eles poderiam chegar de graça para o seu clube do coração. E eu incluí na lateral esquerda o Matheus Reis, jogador de 30 anos de idade que pertence ao Sporting de Portugal. Ele foi campeão português e da Taça de Portugal. Decisão da Taça de Portugal aconteceu no último final de semana, vitória contra o Benfica. Até por conta dessa boa fase do time dele, que é titular, o Matheus Reis negociava a renovação de contrato no Sporting. Mas um episódio da final contra o Benfica deve mudar tudo. O Matheus Reis acabou pisando sem querer na cabeça de um dos adversários, o Belotti. E depois da partida, diante da repercussão desse pisão, o Matheus ironizou e minimizou o Benfica, afirmando que os problemas do rival são muito grandes e que estavam tentando arranjar desculpas. A partir daí, o Matheus Reis passou a ser perseguido por torcedores do Benfica. E essa perseguição envolve ameaças. Por exemplo, foram até a escola do filho dele para prometer causar com o filho dele no futuro não tão distante. Já na caixa de correio da casa onde mora o Matheus Reis, foram encontradas fotos da família e os horários em que a família se desloca. Isso causou enorme preocupação e a esposa do Matheus Reis, que está grávida, decidiu mudar toda a programação da família. Eles passariam férias em Portugal e voltaram às pressas ao Brasil. Há quem garanta que o Matheus descartou a renovação de contrato no Sporting e pode preferir ficar no Brasil em definitivo. Vale a lembrança de que o contrato dele está se encerrando no Sporting e não haveria a necessidade de pagamento de qualquer compensação financeira ao clube português. O Matheus Reis pode surgir como boa alternativa para a lateral esquerda de clubes brasileiros depois desse episódio nada gratificante nem edificante. Isso aí, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o giro de notícias do Mengão neste sabadão para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso amado rubro-negro, o Flamengão, o Malvadão, aqui no canal Flamengo News. Bom, o Flamengo tem essa partida aí diante do Fortaleza. Uma partida super importante, já que o Fortaleza não vem atravessando um bom momento. É hora do Flamengo vencer e possivelmente assumir a ponta do Brasileirão. O Flamengo depende aí de uma vitória e um tropeço do Palmeiras com o Cruzeiro lá, talvez um empate. É o melhor resultado para o Flamengo assumir a ponta da tabela. O Flamengo terminar aí o Brasileirão em primeiro lugar é super importante porque vai ter a pausa para o Mundial e o Mengão vai estar em primeiro lugar na tabela. Isso aí dá um bom fruto aí para os jogadores irem para o Mundial motivados e quando voltar também motivados para buscar o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Então deixa aí sua opinião nos comentários, o que você acha dessa opinião. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha o vídeo com mais amigos rubro-negros para todos eles também ficarem informados de tudo que acontece no nosso mais querido, é claro que é o Flamengo, o maior do mundo.